tecido conjuntivo é um dos tecidos básicos do nosso corpo e é composto majoritariamente pela matriz extracelular, a qual é responsável por conectar as células e os órgãos e, dessa forma, desempenhar o papel de suporte característico desse tecido. A matriz é formada por um conjunto de proteínas fibrosas e pela substância fundamental. O mesênquima é um tecido embrionário desenvolvido a partir do mesoderma, que origina os diversos tecidos conjuntivos. Ele é composto por células alongadas com núcleo oval, conhecidas como células mesenquimais, as quais darão origem a alguns tipos celulares característicos dos tecidos conjuntivos. O tecido conjuntivo apresenta algumas classificações baseadas na composição de sua matriz e tipos celulares. Ele é subdividido em tecido conjuntivo propriamente dito, o qual pode ser frouxo ou denso. Ainda, o tecido conjuntivo propriamente dito denso pode se classificar em modelado ou não modelado. Há também os tecidos conjuntivos de propriedades especiais, que são o tecido adiposo, o elástico, o reticular e o mucoso. E por último, existem também os tecidos conjuntivos de suporte, que se subdividem em tecido cartilaginoso e tecido ósseo. O tecido conjuntivo mucoso apresenta consistência gelatinosa e poucas fibras, tendo predominância de substância fundamental. Ele é o principal constituinte do cordão umbilical, no qual é chamado de gelatina de Wharton, como observado no corte histológico. O propriamente dito é o tecido conjuntivo mais encontrado em todo o corpo. De acordo com a proporção entre suas células e matriz extracelular, ele pode ser classificado como frouxo ou denso. No tecido conjuntivo frouxo, não há predominância de nenhum de seus componentes, resultando numa equivalência de matriz e células. Como exemplo, temos um corte histológico de mesentério. Já no tecido conjuntivo denso, embora os mesmos componentes estejam presentes, há uma predominância de fibras colágenas, o que permite que ele ofereça maior resistência e proteção aos tecidos. Ele também pode ser dividido em dois tipos: modelado, quando os feixes de colágeno estão paralelos e alinhados com os fibroblastos, como observado no corte histológico de tendão, ou não modelado, quando os feixes de colágeno não apresentam uma orientação definida, como mostrado no corte histológico de pele de dedo. O tecido conjuntivo reticular é constituído por fibras reticulares que são produzidas por fibroblastos especiais denominados de células reticulares. Há, assim, a formação de uma rede tridimensional que suporta as células de órgãos linfóides e hematopoéticos. Como exemplo, temos um corte histológico de baço. Temos também o tecido conjuntivo elástico. Ele é composto predominantemente por feixes paralelos de fibras elásticas, o que confere a ele uma grande elasticidade. Como exemplo, temos um corte histológico de aorta, no qual podemos ver as fibras elásticas coradas em púrpura. O tecido adiposo é um tecido especial de conjuntivo com predominância de adipócitos. Ele tem como funções depósito de energia sob a forma de triglicerídeos, sendo o maior depósito de energia do corpo humano, absorção de choques mecânicos e isolamento térmico do organismo. Pode ser dividido em unilocular e multilocular. Unilocular é mais abundante no indivíduo adulto e possui células com apenas uma gotícula de gordura que ocupa quase todo o citoplasma, como podemos ver neste corte histológico. Enquanto no multilocular, há numerosas gotículas lipídicas, além de grande presença de mitocôndrias, por ser especializado na produção de calor. O tecido cartilaginoso possui função de suporte de tecidos moles, revestimento de superfícies articulares, absorção de choques mecânicos, diminuição do atrito e formação dos ossos longos. Pode ser dividido em três tipos, como pode-se observar nessas fotomicrografias: hialina, elástica e fibrosa, sendo a hialina a mais presente no corpo humano. Vale ressaltar que nesse tecido não há presença de vasos sanguíneos, sendo sua nutrição realizada pelo pericôndrio, na hialina e na elástica. O tecido ósseo é o principal componente do esqueleto e tem como função suporte de tecidos moles, proteção de órgãos vitais e depósito de cálcio, fosfato e outros íons, sendo responsável pelo armazenamento ou liberação deles de forma controlada. Além disso, cerca de 50% do peso da matriz óssea corresponde à parte inorgânica, onde são encontrados os íons cálcio e fosfato, entre outros. Como exemplo, essa fotomicrografia de osso por desgaste. E por último temos o sangue. O sangue possui função de transporte, principalmente de O2 e CO2 por meio das hemácias. Além disso, ele transporta também nutrientes, eletrólitos, metabólitos, hormônios e células de defesa, ou seja, os leucócitos. Apresenta também papel regulador por meio da distribuição de calor, do equilíbrio ácido-base e do equilíbrio osmótico dos tecidos. Esse tecido é formado pelos eritrócitos ou hemácias, conhecidos como glóbulos vermelhos, plaquetas leucócitos ou glóbulos brancos, e pelo plasma, que é sua matriz extracelular líquida. Podemos observar algumas de suas células características nessa fotomicrografia de sangue por panóptico rápido.